Boa tarde, a paz de Deus seja com todos. Sou Vilmon Oliveira. Não esqueça de tocar o sininho aí para que vocês possam seguir recebendo os meus conteúdos. Vamos seguir com o terceiro capítulo do tema expiação. Continuaremos com o nosso tema. É um tema muito largo, ou seja, de difícil comunicação, entendimento, porque tenho certeza que é algo novo para todos, o desmiuçar desse assunto. É um assunto novo, porque muita gente só conhece ele como um sacramento, como algo que Jesus cumpriu e nada mais que isso. Mas eu acredito e posso dar a minha opinião sobre esse tema, e eu creio que é um dos temas mais importantes da Palavra de Deus, porque ele está muito mais além da nossa compreensão do cotidiano. Ontem nós vimos a expiação feita no Egito, onde o Cordeiro Pascal e o procedimento em que o povo hebreu teria que comportar durante esse período para a efetividade dessa expiação. Então o Cordeiro Pascal morre, promove a expiação através da morte do Cordeiro Pascal e logo vem a Páscoa. O sangue do Cordeiro presente no umbral das casas é para efetivar o cumprimento, a mudança no coração de Faraó. Faraó tinha que abrir mão do povo hebreu e é claro que ele representava o papel do inimigo das almas dos homens, que é Satanás. E para Satanás abrir mão na pessoa de Faraó do povo hebreu, foi através de expiação, dando a entender que a expiação é uma atitude poderosa, a qual o mesmo Jesus Cristo teve que passar por ela. O próprio Filho de Deus teve que cumprir a expiação para a liberação das nossas almas que estavam presas no céu. Vamos ver aqui, logo depois que o povo do Egito foi liberto, eles foram para o deserto para receber o pacto, que foi o primeiro testemunho, sendo assim a lei que foi entregue a Moisés. Esta cena se remonta para o segundo pacto, Cristo, para o pacto da graça, onde Cristo faz o mesmo sacrifício expiatório, sacrificado a favor dos homens. A linguagem do sacrifício é uma oferta que se oferece a Deus e é uma ciência que Deus exige em todas as circunstâncias para passar para o passo seguinte. Como eu falei, expliquei em capítulo anterior, a realização da expiação é a paga para aquilo que se quer obter, e do jeito que essa expiação é feita, através de sangue e angústia, ela já trata de assunto de vida terrena para vida celestial. Vamos ver aqui eu digo aqui assim: Jesus paga muito caro com o seu próprio corpo e sangue, e angústia também. Isso aí faz parte, não? Esse preço custou muito caro, tendo que vencer a dor calado, como diz na Bíblia, e ele não abriu a sua boca, dando de entender que isso aí é um estado de santificação, para que a natureza humana não apareça nesse momento, porque aí está falando de uma transferência de vida terrena para uma vida eterna, para ter a validade de negociação proposta, porque as nossas almas estavam em poder do rei do inferno, e para tomar isso dele foi através da expiação. Eu digo assim, aqui eu tenho um lembrete que eu fiz, muito interessante. Esse lembrete, assim: nós não cremos que o batismo é uma redenção
e nós cumprimos esse batismo para a nossa salvação ou para ingresso numa nova vida, aonde Cristo vai tomar conta de minha alma, do meu ser, para me preparar para a nova vida. Não cremos nisso? Nós não cremos na Santa Ceia, que a Santa Ceia nós participamos do corpo e do sangue de Cristo para mantermos no caminho como a comunhão do corpo de Cristo, com Cristo e com a igreja, tem essa finalidade. A Santa Ceia tem essa finalidade. E nós cumprimos a Santa Ceia, cumprimos também o batismo, mas tem coisas que na Bíblia que nós não cumprimos, que foi dada a nós para nós fazermos. O batismo, João Batista batiza Jesus, Jesus nos chama para um batismo, manda realizar esse batismo, ele faz uma proposta, ele faz uma convocação, ele faz um chamamento. A Santa Ceia também, Jesus Cristo fala assim: fazei isto em memória de mim. E a expiação também. A expiação fala: vem participar disso aí. E diz a Bíblia no livro de Hebreus: vem com toda ousadia, venha com toda ousadia para você participar disso aí também, porque você pode participar da expiação, é um chamamento de Deus, Deus abre as portas para isso, para nós entrar além do véu. E nós temos que entrar além do véu a uma coisa que, a um convite que antigamente no Antigo Testamento era proibidíssimo. O sacerdote só podia entrar na primeira área do tabernáculo, que era a área santa. E somente o sumo sacerdote é que podia entrar no Santo dos Santos. E fazia isso uma vez por ano. Tinha que estar vestido todo o seu corpo, não deixando nada externo da carne aparecer, todo vestido, todo tampado, descia numa corda, dependurado, para ofertar a Deus a respeito de tudo que se passou durante o ano, as ofertas de pedido de perdão, para que Deus recebesse a intercessão desse santo sacerdote. Ele nem pisava no segundo santo dos santos. E o que separava o primeiro tabernáculo do segundo, ou seja, a primeira área do tabernáculo, era um véu. E esse véu era estendido de em cima até embaixo, na entrada, e ali não podia entrar ninguém. A palavra de Deus disse que quem entrasse ali morria, e morria mesmo, porque aquilo ali era uma determinação de vida, determinação da vida, que não podia ultrapassar aquela área. Aquele véu representa a morte. Aquele véu representa a casa do terror. Tanto que Jesus, para cruzar essa área, Jesus teve que pagar o terror da cruz. E Cristo diz assim: vocês não fizeram esse sacrifício até derramamento de sangue. Querendo dizer, eu fiz isso, vocês não. Vocês vão sentir a dor do pecado só na carne, em angústia. Então, o que acontece nesse período aí, irmãos, é um momento angustiante para transpassar o Santo dos Santos, do Santo para o Santíssimo. E nós podemos fazer isso. Eu quero tentar passar isso para o ouvinte, para o irmão, para o amigo, até para o inimigo. O nosso inimigo, o nosso adversário que luta contra nós. É fácil ter inimigo, a competição é muito grande no mundo. Então, mas quem fala de salvação tem grande alegria que alguém se inscreva no caminho da salvação e possa chegar até o final. Eu observo que nos dias que estamos vivendo, o povo é muito igrejado e pouco evangelizado. O evangelho se tornou simplesmente uma palavra. Eu sou cristão, eu sou evangelizado, mas ele não vive o conteúdo do evangelho. O evangelho é muito mais profundo.
o Evangelho requisita muito mais comportamento do que nós pensamos. O Evangelho é a excelência do comportamento, em todos os sentidos, em todos os âmbitos de uma existência. Não é fácil viver o Evangelho, vai falar, eu sou salvo porque eu fui um cidadão que vivi 100%, isso é impossível, porque a lei de Moisés, que tem 613 pontos, é impossível que alguém não tropece ali em vários pontos, já recebe cobrança. E a cobrança, quando é muito intensa, ela leva até uma cobrança grande, que é uma rejeição. É uma rejeição, e quando Deus rejeita uma pessoa por causa da sua inabilidade de servidumbre, ou de ser serviçal, diz que Deus, quando indigna contra uma pessoa, ele mostra para ele o pecado. Então, isso aí, irmão, nós temos que conhecer o comportamento de Deus, como é que Deus trabalha, porque Deus tem zelo da sua palavra. Deus tem zelo, ciúme do seu próprio Espírito. Deus quer nós só para Ele. Vamos ver aqui como a expiação, como foi feita a expiação de Jesus Cristo. Quando Cristo vai iniciar seu sacrifício de oferta sobre a cruz, Jesus Cristo sabe o que espera Ele. Ele sabe. Porque sabia de antemão, e para isso, no mesmo céu ele foi preparado. Aqui na Bíblia está escrito isso, que Jesus foi preparado para descer na terra. Ele sabia todo milímetro de dor que ele ia sentir, ele sabia todo milímetro de angústia que ele ia passar, e que ele tinha que vencer tudo aquilo calado, porque ele tinha que vencer esse anjo maligno, Satanás, que tinha se apoderado de muita coisa no céu e no universo também. Chegou ao ponto dele pensar que ele é Deus. Capítulos futuros vamos ler sobre isso no livro de Ezequiel e fazer um estudo bonito sobre isso, para saber com quem que nós estamos lidando e guerreando. Então, Jesus tinha sido preparado no céu para o sacrifício pascal, ou seja, para a vitória final. Já sabia que o grau de dor, de escárnio, ao que ele foi submetido era muito grande, muito grande. No Jardim das Oliveiras já começa a ser tentado e inicia a paixão, não? Já começava a paixão e o terror da morte que já estava se acercando para ele, a qual ele sabia que ia ser angustiante. Ele tinha que enfrentar, não? Ele tinha que ver a situação e vencer. Ele não podia sair dali perdedor. Tanto que ele diz assim e se eu for para o Pai, eu voltarei outra vez. Ele pôs ali uma condicional, e se eu for, eu vou preparar lugar para vocês, e se eu for, eu volto outra vez. Então, ali teve uma indagação, ali teve um se, né? Ele disse, se eu for como vencedor, eu voltarei outra vez para cumprir o propósito de Deus de resgate dos homens. Porque isso é um plano divino de resgate. E ele cumpre o que tinha de realizar, como todos nós sabemos. Ele cumpre com toda aquela angústia, com o desespero da separação do Pai, que não se moveu nada a favor dele, porque ele tinha que pagar o valor da expiação. A expiação só era válida se ela fosse completa em todos os seus termos, relacionado com dor, angústia, terror e humilhação. A humilhação é muito importante dentro do procedimento, dentro do processo da expiação. Tanto que Paulo faz um comentário que a cruz de Cristo, a realização daquele trabalho que Jesus fez, contado para os hebreus, contado para os judeus e contado para os gregos acham aquilo uma loucura. Não, isso é uma loucura, um feito desse é uma loucura, um assunto desse não tem cabimento, não tem origem, isso é uma loucura, até de falar nisso. E os judeus dizem que isso que Jesus fez, e muita gente declarava que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias esperado, isso foi uma vergonha em Israel. Então, quando Jesus estava na cruz, tudo que falava de Cristo, quem ele era, muita gente falava que era o Filho de Deus,
O sacerdote do templo falou: olha, isso é uma vergonha. Tanto que quando o governador vai colocar aquela tábua e aquela escrita, INGRI, né? Estava escrito em grego, em judaico e escrito em latim, né? Que esse era o rei dos judeus. Ele falou: não coloca essa placa não, porque ele não é rei nosso não. Quer dizer, isso aí é uma palhaçada colocar isso aí. O nosso rei não é esse não, o nosso Messias não é esse. E tanto que até o dia de hoje, Jesus Cristo não é reconhecido como Filho de Deus. Então, irmãos, seguiremos aqui mais. Jesus abre o caminho ao céu. Ali naquela morte, Jesus abre o caminho para o céu, porque ali é o transpasse. Vamos lá no tabernáculo. A cruz é o transpasse da morte para a vida, da mortalidade para a eternidade. Aquele véu que rasgou era o impedimento do homem passar da vida terrena para a vida celestial. Ali era a impossibilidade, ali era o muro, e Jesus abre esse caminho. E Jesus abre esse caminho fazendo possível um homem mortal chegar ao ponto da eternidade. Ele abre esse caminho ao céu. No livro de Hebreus 10:20 disse: e ele abre um novo e vivo caminho e nos consagra esse caminho. Esse caminho que ele abre, está ali no livro de Hebreus 10:20, ele consagra esse caminho para nós. É um caminho de consagração em que eu posso passar e você pode passar. Quando Jesus Cristo faz isso, ele faz o chamamento do batismo, de que quem crê nele, que ele fez isso, o que era impossível ser possível, ele recebe a salvação da sua alma e o perdão de todos os seus pecados. Mas depois, irmãos, ele consigna isso livremente, grátis, não é certo? Essa graça que ele faz para nós, ele nos dá de graça simplesmente por crer no seu chamamento, que é o batismo e passar por essa água do batismo. Mas logo, irmãos, se nós transgredimos esse pacto, né, nós desfazemos desse concerto, porque ele é fiel e nós temos que ser fiel também ao contrato. Se nós somos infiel, ele disse: eu permaneço fiel, eu não posso mudar a minha fidelidade à minha palavra. Então, nós aqui ficamos de carona na situação. E o que nós aprendemos, o que nós vivemos, a igreja que nós fomos, aprendemos que não tem condição mais, né? Mas o que não tem condição é por causa do segundo aquele que se firma na base da lei de Moisés. Porque quando Cristo faz isso, o que é impossível ele torna possível. Tem umas partes na Bíblia que fala assim, assado, assim e tal, mas é má interpretação. Vou falar muito sobre isso, principalmente está escrito em 6 de Hebreus. Ali tem uma interpretação muito grande. Só que a pessoa que transgride, ele volta ao seu estado anterior, o seu sentimento fica negativado, ele entra numa dormência, né? Ele recebe acusação, Satanás toma poder sobre ele novamente, porque ele deu mão ao pecado, ele volta ao pecado, e o salário do pecado é a morte, e aquela pessoa fica de forma subtendida a poder de Satanás. Eu, durante a minha vida cristã, eu sou crente há 37 anos, eu vi pessoas passar por dissabores muito grandes, não vou nem comentar aqui porque é muito pesado, mas pessoas que realmente não conseguiram restabelecer a sua situação, porque depende da formação que um tem. A palavra de Deus, muita gente mistura o Velho Testamento e o Novo Testamento, as leis do Velho Testamento, os dizeres do Velho Testamento, e mistura com o Novo Testamento, e como o homem é ruim de coração, sempre o homem vai colocar no outro a carga. Fardo que ele não carrega, não quer carregar, e nem ajuda o outro a carregar com um dedo, como o Senhor disse aos fariseus. Então a pessoa só joga matança, só põe aprisionamento por muitos motivos, e aquilo vira um complô contra a alma pecaminosa, porque é pecaminoso, ele voltou ao seu pecado, ele foi liberto do pecado e ele volta ao pecado. E esse é o tema que eu quero passar para muita gente, que eu sei que é um tema obscuro, porque eu sei que muita gente está sofrendo isso
a nível mundial, né? E dizer que essas pessoas têm sim, não sou eu que estou afirmando, e não falo sem base. A base que eu falo é a expiação. A expiação pode colocar você do outro lado. É muito simples o realizar da expiação, muito simples de entender, mas o cumprir é muito difícil, porque você vai ter que enfrentar, primeiro, os dirigentes da sua igreja. Você vai ter que enfrentar o pastor, o cooperador, o ancião, e eles estão em bases sólidas do Antigo Testamento. Eles desconhecem talvez, porque se eles conhecessem, eles não fariam o que fazem. Eles desconhecem o poder da expiação. Porque a expiação, irmãos, ouvinte, é o poder de você passar do outro lado. A expiação te compra o outro lado. A expiação é o valor pagável para você passar do outro lado. Então, diz que Cristo ele abre o céu. Ele abre o céu, um novo e vivo caminho, que ele nos consagra pelo véu, isto é, entrando neste caminho, a carne tem que ser circuncidada, que é o seu ego. Então a pessoa transgrediu, aí ele fala, puxa, eu vou voltar para o caminho. Mas lá naquele caminho para você voltar que você estava, é muito difícil. Primeiro, Satanás não quer. Segundo, a tua consciência não tem força. Terceiro, você tem um grupo de irmãos muito grande, tremendo, que vão te apontar o dedo, que vão te vender, que vão te mentir. Amigo seu te vai traicionar. Se um tiver a caminho com você e vê um irmão, ele te afasta para você não ser visto com ele, porque é terrível. E se você não instruído, se a pessoa está instruída que aquilo que ele vai passar é o direito dele restabelecer a situação e a liberdade de vida eterna, então essa pessoa, ele vai ter força de enfrentar essa situação, sabendo que aquilo é um processo pagável de restituição da liberdade perante Deus que você tinha antes. Eu não digo perante os irmãos, porque eles não têm a estrutura disso. Talvez se algum irmão ver isso aqui e entender, se ele entender, o seu coração vai se tornar um coração bom, porque você deixa de seguir a lei. E como diz aqui, um novo e vivo caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho e vou adiante de vocês. Qual o caminho que ele vai? Eu vou para o caminho da expiação. Eu vou fazer isso porque eu tenho que liberar as almas presas. E aí você, nesse caso, vai liberar a sua própria alma. Se você tiver força, se o irmão que transgride, se ele tiver força, se ele tiver instrução, e se ele for preparado, né? 1 hora, 2 horas, e soltar ele no campo, ele vai ficar forte. Mas quando ele chegar no campo, né, de atuação, em que ele vai encontrar os irmãos, vai encontrar a igreja, e a hora que der o primeiro coice nele, ele já volta machucado, né? É igual colocar um camarada que não é preparado para boxear e coloca ele como um bom lutador de boxe no ringue. Aí ele vai sair fora, ele quer correr daquilo, ele não dá conta, ele não suporta o poder de atuação do outro. Então a mesma coisa da pessoa que adestra ele, anima ele, fala, vai para o campo. O primeiro irmão que ele encontrar, que vai cruzar com ele na rua e muda de calçada, ou vira a esquina que ele não tinha que virar e vira, ou se esconde atrás de um tumulto de gente, para não te saudar e nem passar na mesma quadra que você está andando. Entra numa loja e fica de costas até você passar. Depois que você passa, ele sai da loja e segue o caminho dele, porque você é pecador, né? Se você está sentado num banco da igreja e um amigo seu passa e te vê, você entrando na igreja, a igreja pode estar cheia. A igreja pode estar cheia. Pode ser seu amigo de anos, mas você é o pecador. A igreja sabe que você é o pecador. Ele não vai sentar no banco com você. Ele não vai. Porque vai falar, puxa, né? Eles vão ver eu com ele. É igual aqueles camaradas na Bíblia lá, que eles só procuravam Jesus de noite.
Só ia ter com o Senhor Jesus de noite, para dizer assim, que ninguém me veja com Jesus, porque ele está com pecadores, né? Ele não está cumprindo a lei de Moisés em muita observação, então ia de noite ter com Jesus, para não ser visto com Jesus, que dizia que ele se sentava com pecadores. Então, pecadores e pescadores, né? Então, irmãos, é esse quadro. Se nós somos preparados para enfrentar a situação, nós vencemos. Mas só que tudo faz parte da expiação. Essa rejeição faz parte da situação. Você tem que ser envergonhado. Está escrito, acho que em Filipenses, que não tem glória maior do que a ignomínia. Está escrito, não há glória maior do que esta, que te trate com ignomínia, com rejeição. Ou seja, ser humilhado publicamente. Quem quer ser, né? Quem quer ser humilhado publicamente? Ninguém. E não tem glória maior do que essa. Então, quando eu disse que eu li o livro de o apóstolo, tem um livro de Maria, escrito por Scholenhach. Então Jesus fala assim para João, falou, olha, você vai lá em Nazaré e busca minha mãe. Ele estava indo para Jerusalém, já para ser crucificado. Você vai lá e busca minha mãe. Por quê? Porque amanhã é o dia da minha glória. Aí ele fala, que bom, você vai ser glorificado. Aí ele diz assim, eu vou ser dependurado. Amanhã é o dia da minha glória, amanhã é o dia que eu vou ser dependurado. Ele pensou que a glorificação seria outra, né? Ele vai ser glorificado, com honras, né? Não, era a glorificação dele de eu vou ser dependurado, eu vou ser colgado no madeiro da cruz. Então, irmão, porque aquilo ali era a glorificação no céu. Para os homens e para o inferno era aquela. Diz que naquele momento o céu fica em silêncio por meia hora. Calado, calado, calado. Vamos ver o que vai acontecer com o Filho do nosso Senhor. E o céu fez silêncio, irmão, na hora da morte, da expiração do Senhor Jesus Cristo. Até o Pai, naquele momento, irmão, faz ele passar pelo dissabor do abandono. Tanto que depois ele fala, por que me desamparaste, Pai? Porque isso é expiação. Então, irmão, irmã, amigo, né? Você que é um cristão e está passando uma fase dessa, você pode promover a sua expiação. Eu conheci uma moça, há muitos anos atrás, eu devia ter 10, 12 anos, eles mudaram para a minha cidade, eu morava em Goiás. E essa moça, o pai dela era cooperador da igreja, muito crente, muito fanático. Irmãos, sofreu muito esse irmão, porque ele tinha que consertar o jeito dele. E essa moça, ela fugiu com o rapaz. E os pais nunca mais quiseram ver ela. Dizia, fulana está morando em tal lugar, ela, parece que ela tira para o Tocantins. Ela foi para o Tocantins, onde é que não sabemos. Foi para o Tocantins, não quero falar nela. Porque era uma vergonha aquele irmão que era o nosso ensinador nos anos 60 e pouco, 70, aquela moça fazer quando a congregação ela ainda estava nos primórdios nos estados do Brasil. Aquilo foi uma vergonha muito grande para o pai dela. E essa moça sumiu e nós nunca mais vimos ela, irmãos. E passado, eu já era rapaz, eu já era crente, eu já era batizado. Quando essa moça foi embora, eu devia ter 12 anos por aí. E ela voltou, quando ela voltou, eu já era batizado. E eu já sabia que essa irmã era uma pecadora, irmãos. Era o que a gente sabia falar, né? Ela é uma pecadora. E ela voltou, e as filhas delas, a filha dela já era moça, né?
e acho que já até tinha casado alguma delas, as filhas dela casaram nova. E esse marido dela também a deixou, e ela voltou para a cidade. Alguns abraçaram ela por causa da história dos pais, em consideração dos pais. Os pais já não moravam mais naquela cidade, já haviam mudado para outro estado. E aquela moça, irmãos, era incrível. Ela ficava levando ovos para aqueles irmãos que mais pisavam nela. Levava ovos, galinha, levava fruta, levava remédio. Teu irmão está doente. Ela ia lá e buscava os remédios dela no quintal dos outros lá, aprendeu a cultura de medicina caseira, e irmãos, e ela ficou conhecida, irmãos, nesse novo estilo de vida dela, como quem ajudava os irmãos. Levava remédio para um irmão, levava para outro. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque talvez ela até pode ver esses vídeos, talvez pode até ficar ofendida. Eu comecei a observar aquilo e achei uma coisa muito bonita dela fazer aquilo, irmãos. E aquela nossa irmã, naqueles anos difíceis, ela conseguiu conquistar toda a comunidade da nossa igreja, da nossa cidade. Ela voltou, enfrentou a situação, mas ela era tão humilde que era desejável a humildade dela. Então ela enfrentou, irmãos, a expiação sem saber. Sem saber, ela enfrentou a expiação e foi uma vencedora. Ela ajudava os irmãos naquilo que os irmãos estavam necessitando. É o que fala no livro de Hebreus, um estudo futuro vai ser esse. Havia também na nossa cidade um irmão que ele teve um acidente também espiritual e foi tido como pecador. E logo que eu batizei, eu aceitava ele bem quando não era batizado, mas logo que foi batizado eu já comecei a rejeitar ele. E meu pai falou: não faça isso, você não pode fazer isso. O perdão está na mão de Deus. Com toda a ignorância, com toda a simplicidade, meu pai me disse isso, irmãos. E esse irmão, vendo que as portas estavam fechadas para eles, estava fazendo uma construção na igreja. A central deixou de ser aquela centralzinha simples, estavam fazendo uma central grande nos anos 70, uma igreja bonita. E ele, irmão, sabia fazer doce, sabia fazer bolo, e levava na igreja para os irmãos na construção, com toda alegria. E tinha um irmão, que também não vou falar o nome dele, porque não devemos, e esse irmão falava: olha, cai fora daqui, rapaz, aqui ninguém vai comer bolo de pecador. Irmãos, sabe o que ele fazia? Os irmãos enxotavam ele de lá, irmão. Quando dava outra oportunidade, outro dia que estava construindo a construção, ele aparecia trazendo o bolinho dele, trazendo os docinhos dele. E o irmão voltava e falava: olha, cai fora daqui, que aqui ninguém vai comer bolo de pecador, não. Até que um dia ele venceu. Passado, salvo engano, eu já era batizado, ele já tinha restituído quase 100% da vitória dele. E um dia ele chegou num irmão, ancião, e falou: eu vi, tá na minha frente, ele fez isso. Eu achei aquilo um absurdo. Eu pensei comigo: esse irmão não tem caráter, porque para fazer o que ele está fazendo, ele não tem caráter. Chegou um ancião que atendia a nossa região, e ele aproximou do ancião e falou assim: ô irmão, eu queria falar com o senhor. Aí o irmão falou: e o que você quer falar comigo? Ele falou: o irmão sabe quando é que eu vou poder tocar? Aí o irmão falou assim: e você acha que você pode tocar? Ele falou assim: eu acho, irmão, porque já tem tempo que eu estou nessa situação. Eu acho, irmão, né? Já faz muito tempo que eu estou nessa situação. Eu acho que eu já podia tocar, irmãos. 17 anos sem poder atender a música que ele tanto se entregou a ela.